Olá, boa noite, tudo bem? Como é que estamos hoje? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso canal, aprendermos um pouco mais sobre o passe, que essa noite possa ser produtiva com a bênção do nosso Pai Maior e vamos continuar dando a nossa aula. Hoje é a aula 5, vamos falar diretamente já sobre o passe. As aulas anteriores, se alguém não pôde assistir, relembrando que nós conversamos sobre os preceitos, os conceitos, os itens que deveriam ser relembrados, analisados antes de entrarmos na questão do passe efetivamente. Hoje vamos adentrar mais no passe, que é o foco do nosso propósito, da nossa aula, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, sejam todos bem-vindos e vamos dar início a essa aula. O passe. O passe espírita é simplesmente a imposição de mãos usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. É simples e só isso. Engraçado, né? Simples assim. O passe nada mais é do que a imposição de mãos sobre uma pessoa necessitada, conforme Jesus usava e ensinava. Eu estou abaixando a cabeça porque eu estou me direcionando com a apostila baseada em todas as obras de Kardec, obras espíritas, todas conceituadas, que eu já mencionei lá na primeira aula. Não estou lendo em computador, não estou dando opinião minha, eu estou me baseando, estou explicando didaticamente aquilo que é proposto pela doutrina kardecista. Tá? Quem admite hoje o fenômeno magnetismo, por novidade, né? Magnetismo é novidade, não sabia que isso existia. Se esquece naturalmente que no tempo do Egito, no tempo dos faraós, lá, muitos milhares de anos atrás, um velho papiro trazido aos nossos dias já mencionava o magnetismo curativo e dizia assim esse papiro. Os papiros é uma espécie de papel feito com fibras que se escreviam antigamente, coisa de 4, 5 mil anos atrás. E dizia o seguinte, lá dos egípcios, antigamente: pousa tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Fecha aspas. 5 mil anos já se falava em magnetismo, antes de Jesus Cristo. Se passaram, daquela época, 4 mil anos, 4, 5 mil anos. Né? Nos tempos atuais, hoje em dia, coube ao Espiritismo, né, essa doutrina consoladora, conservar e difundir largamente esta modalidade de socorro espiritual. Embora tenham se registrado semelhantes atividades no seio da própria igreja, através de sacerdotes. Veja bem, é uma coisa antiga, 4, 5 mil anos atrás. Isso é utilizado em larga escala atualmente, não só pelo Espiritismo, inclusive pela igreja, através dos sacerdotes. Quem já não foi abençoado, né? Quando os sacerdotes levantam a mão lá no culto e abençoam. Passe. Os centros espíritas convertem-se, assim, numa espécie de refúgio para aqueles que não encontram na terapêutica da Terra o almejado lenitivo para seus males físicos e mentais. Há entre nós algumas pessoas, inclusive eu, que não encontramos na medicina convencional remédios que sejam eficientes para os nossos males físicos, mentais, emocionais. É evidente que a medicina terrena dos médicos aqui da Terra é imprescindível, para onde a gente corre na hora do aperto, na hora da dor, na hora do acidente, na hora da enfermidade. Mas, às vezes, os médicos também se surpreendem com a velocidade com a qual nós nos curamos, nós nos refazemos. Poxa vida, quantos fatos, quantos relatos a gente ouve que, eu não imaginei que a cura ia ser tão rápida.
Em compensação, outros não conseguem cura. Mistério de Deus? Não. Na doutrina espírita não tem mistério. Tem energia, tem magnetismo, tem explicações, tem causas passadas. Mas o grande relato de pessoas que são abençoadas por energias divinas é gigantesco o benefício que todos nós recebemos através de um passe, através de uma bênção. E eu vou ler mais aqui na frente que vocês vão entender que não é só espírita que dá passe. Já vai entender, tá? Quais são os tipos de passe? Existem 3 tipos de passe. Todos vocês que são espíritas ou aqueles que são simpáticos à doutrina já devem ter ouvido falar. Me perdoem aqueles que já são mais experientes, mas sempre é bom relembrar também. O passe pode ser pelo magnetismo humano, somente pelo passista, pelo médium passista. Pode ser pelo magnetismo espiritual, sem interferência do médium passista, apenas do alto para o enfermo. E pela ação conjunta dos dois. Vamos explicar. Primeiro, pelo magnetismo humano. Como é esse tipo de passe pelo magnetismo humano? Segundo as obras que nos baseiam sobre este curso, esse magnetismo humano é pelo próprio fluido do magnetizador. O magnetizador é aquele que dá, que cede o seu magnetismo, o passista. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação é subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Eu, Leonardo, vou aplicar um passe numa pessoa enferma que veio me procurar, numa casa espírita, vou aplicar o passe nele e eu vou estar impondo as mãos sobre ele, e a energia que ele vai estar recebendo pode ser exclusivamente minha. Não necessariamente há um espírito superior que está dando energia para ele. Se eu estiver bem, eu posso transmitir a minha energia para ele. E se eu estiver mal, também a minha energia ruim, deletéria, vai para esse paciente também. Existem passes diretamente do magnetizador para o enfermo. Nem sempre o passe vem de um espírito. E nem sempre um passe traz as energias salutares das quais o paciente precisa. Vou explicar melhor. Por quê? Pelo segundo motivo, pelo magnetismo espiritual. Olha só. Pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente e sem intermediação sobre o encarnado, sobre nós. Seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. Nós falamos em aulas anteriores que tem espíritos de variados níveis, espíritos extremamente benfeitores, outros não tão superiores. Então nós vamos o espírito vai te irradiar um magnetismo conforme ao grau de evolução dele. Aqui, nesse caso do segundo tipo, sem a intermediação do médium. Eu posso estar ali com as mãos sobre o obsidiado, sobre o paciente, né, tentando curar ele, mas eu de repente não estou bem. A espiritualidade, o que ele faz? Bota eu dentro de um saco invisível, eu não faço nada ali e o espírito manda diretamente pro paciente, pro necessitado. E eu nem fico sabendo. Vai depender da minha energia, vai depender do que o necessitado está precisando mais e vai depender da energia do espírito superior. Às vezes o médium nem sabe que ele não está fazendo nada ali, está só no mesmo ambiente. E o terceiro tipo de passe, e último, é pela ação conjunta do humano e do espírito. Isso é bem interessante. É o que acontece na maior parte das vezes também. Pela ação conjunta do humano e espiritual. Então, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual se serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual. O humano espiritual, é a mesma coisa. O fluido espiritual combinado com o fluido humano, ou seja, as energias
fluídicas do espírito benfeitor com as energias fluídicas minha. Eu estou usando eu como exemplo, se eu estou dando um passe do magnetizador, do passista, do médium passista, daquele que está ali com a mão sobre o encarnado. Então, esse fluido espiritual combinado com o meu fluido dá ao paciente a qualidade que lhe falta. Tá? O auxílio dos espíritos nessas circunstâncias é por vezes espontâneo, porém com mais frequência é provocado pelo apelo do magnetizador, que pela prece funciona como uma invocação à assistência de bons espíritos. Simplificando, explicando, o necessitado, o paciente está aqui sentado, eu estou de frente para ele, sem tocá-lo, de frente para ele, impondo-lhe as mãos. Eu não sei o que se passa com ele, não sei o que ele precisa, não sei se é físico, se é espiritual, se terminou um relacionamento, se está com dor, se perdeu alguém na família, mas o espírito sabe. Então o espírito precisa, para transmitir para ele, um fluido que seja combinado com o fluido humano, fluido espiritual, fluido humano para a pessoa que está recebendo. Então ele se utiliza de mim para isso. E para mim poder canalizar isso aí, eu, o passista, eu tenho que estar em oração, eu tenho que fazer uma oração sincera, não é essas rezas padronizadas, decoradas. Eu estou falando de uma oração sincera de coração. Depois eu posso dar um exemplo para vocês durante o curso, nós vamos falar sobre essas preces. Prometo para vocês que vai ser bem bacana. Então, eu vou fazer uma prece, vou entrar, vou elevar o meu pensamento, vou agradecer a oportunidade ao Pai de poder estar ajudando, auxiliando a magnetização, a fluidificação a um enfermo, e ele vai então, a divindade, o divino, vai permitir que eu sirva de canal. Vai depender do meu estado mental, da minha moral, da minha sintonia com o divino, para poder transmitir isso ali. Tá? André Luiz, vocês todos já ouviram falar, autor de várias obras, no livro Evolução em Dois Mundos, faz parte daquela coleção de André Luiz sobre a vida no plano espiritual. Começou pelo nosso lar, os missionários e tal, e tem esse livro também, Evolução em Dois Mundos. Muito bom livro. O passe pode ser compreendido como sendo a emanação de força mental pela alavanca da vontade. Olha só. Convém lembrarmos que em qualquer dessas modalidades o passe procede sempre de Deus. Esta certeza deve contribuir para que um médium seja uma criatura humilde, cultivando sempre a ideia de que é um simples intermediário do supremo poder. Não lhe sendo lícito, não cabe a ele, portanto, atribuir a si mesmo qualquer mérito no trabalho. Qualquer expressão de vaidade, além de constituir insensatez, significa o começo de queda. Uma pessoa está na casa espírita, vai para a fila do passe, você que é o médium passista, você já observou que essa pessoa está, pela aura dela, né, como nós já falamos antes, em outra aula, observou que ela está triste, cabisbaixa, tristonha, não está bem, não está sorrindo. Você imagina que essa pessoa está bem e de repente ela vai e senta na cadeira na qual você vai ministrar o passe, vai impor as mãos para ela. Você faz o passe, faz a sua prece, eleva o teu pensamento, o Pai, o Divino, transmite àquela pessoa os fluidos necessários, que eu não sei o que ela tem, não tenho ideia, mas ele sabe, o Pai sabe. A espiritualidade benfeitora que está nesse trabalho sabe aquilo que precisa. Vai ali e direciona para ela os fluidos necessários para o seu refazimento, para a sua melhora. Estão me fazendo entender? Espero que sim. Se não, bota nos comentários ali. Explica de novo, eu explico. A pessoa se reergue, se levanta, se anima, sai daquela sala de passe revigorada, animada, e depois, no final da palestra, quando acaba, vai lá, abraça o passista. Olha, muito obrigado, você, que passe maravilhoso, que estou me sentindo leve. Isso também não é apreciado no Espiritismo. Não é apreciado que o médium seja
agradecido pelo paciente. Isso deve ser orientado, inclusive, em palestras, né? Evitem de elogiar o médium passista. Isso pode destruir o médium passista. O orgulho e o egoísmo podem subir a mente, pode cair a vibração dele, ele vai estar sujeito a ataques espirituais. Então, não tem mérito nenhum o passista, o médium que deu, que proferiu, que ministrou o passe ali, ele não tem mérito nenhum sobre aquele refazimento, sobre aquele revigoramento que o paciente teve. Isso é tudo de Deus. Nós somos apenas o canal. Telefone lá, telefone cá, passou pelo fio. Hoje não tem mais telefone com fio, né? Mas vamos usar o exemplo de antigamente. Passou o fio, nós somos o cabo, aquele fio. Só. Não temos nada. Quem mandou foi ele, quem recebeu foi ele. Nós só somos o fio do telefone. Só. Mais nada. Mais nada. Quem quiser pode ter mais informações mais detalhadas e mais... Se bem que com uma linguagem um pouco mais não convencional, tem informações no Livro dos Médiuns, tá? No Livro dos Médiuns, no capítulo Médiuns Curadores, item 175, item 175, vai detalhar mais sobre isso. Tá, Leonardo, nós estamos aqui falando do passe, estamos falando de uma série de coisas, mas como é que se processa o passe? Como funciona a mecânica? Como é que funciona a questão do processamento do passe? Eu vou fazer um comparativo. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, enquanto que os elementos psíquicos são de um reservatório ilimitado de forças espirituais. O sangue é retirado de um banco de sangue, de uma bolsa de sangue, as hemácias, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, tudo isso tem um recurso limitado. Tem tantas bolsas de sangue no banco de sangue, no hospital, na clínica. No passe, é infinito. Os recursos são infinitos. Não existe quantidade mínima. E os dois fazem a mesma coisa. O revigoramento orgânico, pelo processo de transmissão de fluidos de natureza espiritual ou magnética, consegue no metabolismo do obsidiado, ou seja, na pessoa, no paciente, o mesmo resultado que o organismo físico recebe quando debilitado recebe a dosagem do plasma ou da simples transfusão de sangue. Não sou eu que estou dizendo, são as obras básicas. E tem fundamento. Eu vou repetir. O revigoramento orgânico, não estou falando espiritual, pelo processo de transmissão de fluidos de natureza espiritual ou magnética, consegue no metabolismo do obsidiado o mesmo resultado que o organismo físico logra quando debilitado recebe a dosagem de plasma ou da simples transfusão de sangue. Que comparação, hein? O passe estimula os glóbulos do sangue, tanto os vermelhos como os brancos, que passam a trabalhar pela vitalidade e elaboração da medula óssea, de novos contingentes para a manutenção e substituição, paulatinamente, dos implementos celulares do organismo. O passe ele tem uma energia tão poderosa que ele atua diretamente no sangue e, consequentemente, lá na medula, que a medula, como todos nós sabemos, é o original, é o ponto original de todos os órgãos internos, de todo o nosso sistema. Tanto é que quando a pessoa está muito debilitada, está muito enferma, geralmente se fala em transplante de medula, que ela vai se revigorar, ela vai se tornar uma pessoa nova. Hoje em dia está muito comum o transplante de medula. E qualquer um pode doar medula, tá? Olha só, continuando do passe, todos com maior ou menor intensidade podem prestar o auxílio do passe, foi o que eu falei anteriormente. Demonstrada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo.
Eu tenho vontade de ser útil, eu quero ajudar as pessoas, sem nada em troca. A espiritualidade superior orienta indiretamente o voluntário, o médium passista. São muitos raros, porém, os companheiros que demonstram o intuito de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem. Eu acho que eu tenho uma certa mediunidade, uma sensibilidade, eu tenho visões, eu escuto coisas, eu sou intuitivo, eu devo ter um anjo da guarda, um mentor espiritual que me orienta, que me ampara, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Eu acho que eu sou médium, eu vou numa casa espírita e eu quero trabalhar com passe, eu quero ser médium. Parabéns, faça isso. Vá lá na casa espírita. Aí você vai estudar, sim, vai ser educado espiritualmente para você trabalhar a sua faculdade mediúnica. Lembrando que todo ser humano é médium. Nós somos médiums, uns com maior sensibilidade, outros com menos. O que diferencia a nossa mediunidade é a nossa moral, o caráter, a nossa intenção de fazer o bem sem saber a quem e não receber nada em troca. Aí tem gente que vai lá para a casa espírita para estudar a mediunidade, se enche, não quero mais saber disso, já sei tudo sobre isso aí, vocês estão me falando, não é novidade. Aí sai da casa espírita, vai lá e abre uma salinha e bota na internet anúncios que fazem adivinhações, eu faço psicografia, vou fazer uma carta para você, começa a delirar, a viajar. Gente, trabalho sério é em casa espírita com estudos sistematizados. Eu não estou brincando, é sério. Não entra nessa de pagar para alguém escrever uma carta de um ente querido para você. Mediunidade é uma coisa séria, é uma coisa muito linda, é uma coisa maravilhosa. Mas ela tem que ser do fundo do coração, com muita boa vontade, que a espiritualidade superior só auxilia e auxilia muito o médium quando ele é humilde, quando ele não cobra absolutamente nada por isso, é totalmente gratuito, e o médium sabe que ele não é merecedor de qualquer elogio de nada. Ele faz isso por pura bondade, por pura vontade de auxiliar o próximo. Porque não esqueça que fora da caridade não há salvação. Os companheiros que se propõem ao trabalho de passe, levados pelos interesses de aquisições sagradas do bem, podem esperar incessante progresso das suas faculdades radiantes. Aquele que vai de boa vontade pode esperar que vai aumentar muito a sua mediunidade e vai ser muito abençoado. Não só pelo esforço próprio, senão também pelo concurso do mais alto, de que se faz merecedor. Uma vez conseguido essas características básicas, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. É necessário equilibrar-se nos campos das emoções, da alimentação suficiente e equilibrada. Já vamos falar sobre isso. O álcool e os tóxicos operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas, anulando os melhores esforços da transmissão de elementos regeneradores e salutares, segundo as obras de Kardec. Então, assim, eu estava falando que eu quero ir para uma casa espírita, desenvolver a minha mediunidade, trabalhar com passe, ajudar os outros, é o meu desejo. Ótimo, parabéns, vá lá, estude, aprenda. E quanto mais você aprender, que o estudo tem que ser constante, quanto mais você aprender, quanto mais você se dedicar, quanto mais você elevar o seu padrão moral. Mas eu trabalho a semana inteira, daí eu vou na casa espírita mas aí fim de semana eu sou obrigado a comer um churrascão assim, tomar umas cervejas, umas caipirinhas, dar uma saída com umas baladas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não são palavras minhas, não. Vocês sabem de quem são. Então, assim,
quer se dedicar ao bem, quer ser um médium numa casa espírita, tanto para passe quanto para serviços de desobsessão, atendimento fraterno, os excessos, o álcool, a comida em excesso, vícios sexuais, qualquer atitude que não seja bem vista, digamos assim, pela divindade, vai te atrapalhar, vai mexer com os seus centros nervosos. Você não vai ter condições ideais de trabalho, você não vai ser um bom trabalhador, que você vai estar sendo podado, você vai estar sendo proibido internamente de fazer qualquer coisa boa. Como é que alguém que bebe vai dirigir? Ele não vai estar em plenas faculdades mentais. É a mesma coisa, você vai trabalhar numa casa espírita, vai fazer um passe, você vai estar alcoolizado, tomou uma cervejinha de meio-dia, você fim de semana exagerou no churrasco, né? Eu estou falando churrasco porque aqui no sul do Brasil é muito comum comer churrasco fim de semana. Em outros lugares do país, com certeza, há outros excessos alimentares, né? Estou citando um exemplo aqui, Santa Catarina. Estou falando de Águas Mornas. Então, seja um bom trabalhador, não pela metade, seja um trabalhador por inteiro. Tá? Leonardo, mas como é que é? Você falou como é que se processa o passe, mas como é que é a técnica do passe? A transmissão do passe, isso aqui, gente, presta bem atenção. Você que é espírita, você que não é, você que vai começar a frequentar a casa, você que já está há 30 anos no espiritismo e acha-se doutor da doutrina espírita, sabe de tudo. Eu tenho visto muito disso, doutores, e tem certas coisas que não sabem. Aí caiu aqui na minha mão agora a técnica do passe. A transmissão de passe dispensa qualquer recurso espetacular. O que isso quer dizer? A técnica do passe não pertence a nós, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a situação real do paciente. As possibilidades de ajudá-lo em face dos seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos de que o paciente precisa e assim por diante. Os médiuns vivem a vida terrena. Nós vivemos a vida terrena. E estamos condicionados na encarnação, que merecemos e de que necessitamos. Nada sabemos da natureza dos fluidos, de maneira apropriada e eficaz de aplicá-los, dos efeitos diversos que eles podem causar. Na verdade, o médium só tem uma percepção vaga dos fluidos. Isso é essencial, é essencial. É obrigação do trabalhador consciente preparar-se através do estudo. Leonardo, eu já falei muito isso em casas espíritas. Tive a oportunidade de palestrar sobre isso. O estudo é fundamental. Você vai para a casa espírita para tomar passe, para ouvir palestra. Você trabalhador, que eu estou me falando mesmo, você é trabalhador, vai lá só para ouvir, para dar passe, para fazer palestra, para ouvir palestra, para ir para casa, mas... E o estudo? No dia de estudo? Dia de palestra tem centenas de pessoas, dia de estudo tem meia dúzia de gato pingado. Então, benefício venham todos. A obrigação, o dever que você tem, não tenho tempo. É obrigação do trabalhador consciente preparar-se através do estudo para que seja cada vez mais útil e eficaz nos serviços a que se propunha realizar. É importante ponderar, contudo, que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Para. Não estudou, o teu conhecimento zera. Este ou aquele cooperador que desista de aprender, incorporando novos conhecimentos, condena-se fatalmente às atividades de subnível, ou seja, inferior. Eu tenho 25, eu tenho 18 anos, eu tenho 30 anos de espiritismo, eu não preciso mais estudar. Lê do engano, amigo. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. É a doutrina espírita que está falando isso. Estudo. E se você está lá estudando e você já sabe aquilo, fala que você já sabe, que alguém que está do seu lado pode não saber. É importante que quem está lá no estudo, ouvindo a opinião, um exemplo,
um comentário de um outro companheiro que tem mais tempo no Espiritismo, ele aprenda também. Então você está ensinando, você está sendo útil e ao mesmo tempo você está relembrando, está aprendendo. E como já dizia Allan Kardec, sempre vai estar havendo inovações, sempre vai estar havendo, porque a partir do momento que a ciência negar alguma coisa, o Espiritismo também nega. Tá? O Espiritismo é 100% com a ciência, 100% com a ciência. Amigos, o assunto tá bom, mas deu aí o nosso tempo que eu me propunha fazer, 30 minutos, conforme vocês já sabem. Convido todos vocês a não perderem na próxima quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar lançando novamente uma outra aula. E nós vamos falar de como deve ser dado o passe. Passes longitudinais, a que distância, como é que se deve fazer, a disposição do passista e do passe. Vou falar sobre isso na próxima aula. Tá ficando bem interessante, né? Estamos quase no fim, mas é bem isso aí mesmo, tá? Gostou do nosso vídeo? Agradeço por estar até agora me aturando aqui, me aguentando. Eu espero que vocês acionem o sininho ali para lembrar quando vai ser a próxima aula. É só uma por semana, 30 minutinhos. Assista de novo. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que se interessam, que são simpatizantes com essa doutrina. Pode ser católico, evangélico, não importa, bandista. Isso é interessante para todos. Não é nenhum mal divulgar. E dá um joinha aqui, se inscreve no canal. Quanto mais inscrições a gente tiver, quanto mais joinhas, ou, no entanto, não importa, o nosso canal ele fica mais difundido dentro do canal do YouTube e mais pessoas poderão ter acesso, ok? Eu vou divulgar também isso aí na internet, no Instagram, aliás, perdão. O Instagram também vocês vão estar recebendo no meu canal. E divulguem, compartilhem, ajudem as pessoas a procurarem conhecimento. Faz a sua parte. E me ajudem também, porque o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas com esses ensinamentos básicos. E no futuro a gente vai melhorando cada vez mais, prometo para vocês. Ok? Assim seja. Agradecemos então ao nosso Pai Maior essa oportunidade de estarmos aqui mais esta noite e damos por encerrados a nossa aula de hoje. Uma boa noite.